para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Olá, estamos de volta aqui ao Doses Milionárias, aqui no Espaço de Gerontologia Prática. Hoje falando de um tema que eu tenho certeza que vai interessar muita gente, que é a questão da dor, né? Então, todo mundo tem alguma dor, né, gente? Algum momento da vida a gente tem alguma dor, mas existem aquelas dores que cronificam. E nas pessoas idosas, a gente vê muito desse tipo de dor. Então, são pessoas que às vezes ficam peregrinando de médico em médico, tomando muito remédio, se automedicando, e isso acaba por prejudicar muito a saúde dessas pessoas idosas, né? E também das suas famílias, porque à medida que elas vão piorando de saúde, as famílias também ficam com uma demanda maior de cuidado. Aqui a gente continua falando sobre as pessoas idosas, mas eu tenho acrescentado também as falas sobre as pessoas com deficiência. Então, talvez aqui a gente acabe comentando também de alguma doença neurológica. E eu estou aqui hoje com o Dr. Antônio Jorge, que justamente é neurocirurgião e especialista no tratamento da dor. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Antônio. Obrigada por ter aceitado o convite, né? E vamos começar contando um pouquinho da sua trajetória para a gente. Como que foi parar nessa questão da dor? Isso que você começou falando me chamou bem a atenção, porque é exatamente a área da minha subespecialidade. Eu sou neurocirurgião de formação, como você falou, e eu tenho uma subespecialização que chama, dentro da neurocirurgia funcional, que é para tratar transtornos funcionais. E a ideia é justamente isso, pegar mais sintomas, queixas, independente da população, e tentar oferecer qualidade de vida. E que venha funcional, de trazer funcionalidade. Por isso que isso encaixa muito bem na geriatria, por exemplo, nos idosos, e em pessoas com deficiência, independente da doença que elas têm. Isso. E aí, feita essa formação, o grosso, a maioria do consultório, o transtorno funcional mais comum é dor,
Então, isso é o que mais aparece. Mas existem tratamentos também para outras doenças neurológicas crônicas, Parkinson, distonias, paralisia cerebral nas crianças que são muito debilitadas e por Isso. aí vai, entendeu? Eu Então, sou físio de formação, né? Eu sou nossa, que legal. fisioterapeuta e sou ergonomista, então eu trabalho adaptando os ambientes. Uhum. E o paciente já chega para mim, ele já passou por você, ele já passou pelo médico, né? E aí eu sou aquela pessoa que vai trocar a cama, vai trocar o sofá, vai trocar o travesseiro, vai ensinar uma postura melhor, enfim. Mas antes, o paciente geralmente ele passou por isso que eu falei, essa peregrinação aí pelos Demais. consultórios, né? E eu vejo que isso acontece não só com os idosos, mas com os pacientes neurológicos também. Porque a própria distonia causada por algumas doenças causa dor, né, Aham, doutora? exatamente. Essa peregrinação é algo comum entre a gente, com certeza. Eu sou geralmente o 10º médico. Eu brinco com os pacientes que eu até me assusto quando vem um paciente de primeira consulta que nunca passou em médico nenhum para eu dar essa orientação básica. Porque isso que você falou até da ergonomia é assim, um checklist obrigatório de toda a primeira consulta. Então o paciente vem já dizendo que ele tem X, Y diagnóstico, mas a gente precisa passar por doenças associadas, o que ele faz de atividade física, medicações não só para dor, mas sim todas as doenças que aí no idoso, então, elas vão interagir demais. Isso é um dos maiores desafios que tem, a gente casar todas as especialidades. E sempre passa nutrição e tem um item na minha consulta que é sempre sono. Que é exatamente, na verdade, além do sono e trabalho aqui em Brasília, porque no DF, como é muito administrativo, então a maioria dos pacientes trabalha sentado na frente de um computador o dia todo. Então essa questão de ergonomia da cadeira, da mesa, da tela, como que dorme, é algo que assim, ninguém valoriza, mas eu já cansei de resolver 1 milhão de quadros complexos de dor trocando a cama, trocando o travesseiro. Exatamente. E às vezes é uma orientação, não precisa ser o mais caro da loja, não precisa ser do material mais confortável, ok, se você tem condições de pagar por isso, mas não é sinônimo necessariamente de saúde o valor, e sim você saber o que está procurando. E aí eu dou as dicas e aí mando para o paciente, olha, você vai procurar desse jeito, independente da marca. Chegou isso, cumpriu o objetivo. Então é muito dessa realidade de fazer esse casamento geral e dar atenção para todas as pequenas coisas. Sem dúvida. E no idoso a gente precisa fazer muito isso, né? Demais. Porque a gente tem também aquela questão psicológica, né, doutor Antônio, que é o apego que às vezes o idoso tem naquela dor, porque parece que ele estando com dor, as pessoas prestam atenção nele, Exatamente. né? Então, eu canso assim de orientar as famílias, trabalho com idosos tem muitos anos, e de falar, olha, você tem que conversar com o médico, a gente precisa descobrir até onde isso é físico, até onde isso é psicológico, porque tem essa coisa, né? Tá doendo, tá todo mundo olhando para ele. Se a dor melhorar, o que ele vai fazer para chamar a atenção? E hoje a gente tem um número de pessoas idosas muito solitárias, né, doutor Antônio? Que a gente estava até comentando antes, né? Com todo mundo na rua, trabalhando, enfim. Uma coisa que eu coloco é sempre que a parte de dor e o psicológico, eles sempre precisam ser analisados à parte para ter a devida importância, e aí na hora do tratamento tem que ser o tratamento em conjunto. No idoso e com o envelhecimento da população, essa realidade é cada vez maior, daquela pessoa que vive muito, e aí ela precisa, só vale a pena viver se eu tiver um mínimo de qualidade nessa vida, e aí o idoso ele consegue juntar realmente muita doença orgânica, muito desgaste, realmente é artrose para todo lado, são problemas musculares, esqueléticos para todo lado, isso é frequente, com certeza, mas existe as famílias que estão diminuindo, o abandono familiar, a falta, o financeiro, que a maioria das pessoas não se planeja, então a demanda aumenta e o financeiro cai. Então tudo isso precisa, idealmente, ser planejado junto ou chamar a família para conversa. Por isso que eu até coloco como uma exigência, digamos assim, na consulta, que o idoso sempre venha acompanhado, para a família ouvir da minha boca, não da boca do próprio paciente, que aí teria o viés, que precisa estar acompanhado, que precisa tirar dúvida junto, ajudar a lembrar as medicações, ajudar a juntar as informações de diferentes médicos. Então, tudo isso precisa ser colocado em conjunto para tanto valorizar todas as queixas, dizer que tem tratamento e, ao mesmo tempo, tirar um pouco o foco só de dor, que é o que traz o paciente na consulta, que é o que ele consegue colocar para fora, mas, assim, ver o quanto que o por trás está influenciando. Essa que é a arte, no final das contas, de identificar tudo isso e tentar oferecer o tratamento que cada um merece.
E é uma especialidade complexa, né, doutor Antônio? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente sabe dessa influência psicológica, a gente sabe que a dor existe. Então, às vezes, a gente ouve o familiar falando assim, mas ela tá fazendo isso de manha, porque quer chamar atenção. Mas não interessa o porquê que ela tá fazendo aquilo. Essa dor, ela é real. Mesmo que ela seja psicológica, mas ela tá ali, ela tá incomodando. Então, quem trabalha com isso tem que ter uma abordagem muito holística, né, doutor Antônio, de conseguir identificar essas nuances todas. Isso que você falou cai diretamente na revisão do conceito de dor. Agora, não teve, assim, muito alarde, porque foi bem no meio da pandemia que saiu a atualização do que é o diagnóstico de dor. Entre outros detalhes que não vem muito ao caso, mas o principal é a primeira palavra, que dor é experiência. Sim. Então, não interessa se a dor nota 3 é pouco para mim, é muito para você, ou o contrário, ou então não é a intensidade, mas o que você deixou de fazer. O idoso, por um lado, ele tem uma tolerância muito maior à dor, porque já passou por muita coisa. Então, às vezes, uma dor média para mim é uma dor fraca para o idoso. Isso. Por outro lado, às vezes aquela dor que não é tão alta, mas impede ele de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, uma dor no ombro, que aí ele tá com dificuldade para se vestir, para tomar banho, e aí ele precisa pedir ajuda. Isso torna ele vulnerável na cabeça dele, ou para os familiares um peso a mais. Aí começa o atrito. Aí Gera um começa impacto, a né? dor crescer, digamos. Isso. A dor, porque sempre ela é a mencionada, mas é esse impacto que está muito ruim e precisa ser trabalhado, tanto com tratamento direcionado, tentar trazer esse idoso de volta, ainda mais que a sociedade ela é muito individualista, então o idoso ele quer a sua independência na medida do possível, mas a família tem que estar junto de dizer que vai chegar uma hora que essa conta não fecha. Então a família realmente vai ter que assumir algum grau de cuidado a mais e que isso faz parte do relacionamento. Todos nós vamos estar assim um dia. Sim. Agora, conscientizar as pessoas disso nem sempre é tão fácil, né? Eu sempre falo, Antônio, que a população idosa de hoje, ela não se preparou mesmo para envelhecer. Então, ela não tem essa compreensão que a gente tem de que isso é um fato da vida. Então, assim, não tem como a gente parar de envelhecer. A gente vai envelhecer. E como a medicina hoje nos propicia viver muito, em algum momento da vida nós vamos precisar de cuidado. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem muito desses conflitos familiares, né? Entre aquele idoso que às vezes não quer ser cuidado, mas ao mesmo tempo ele piora de saúde porque ele está solitário. Aquele filho que também não está bem orientado, como que ele vai manejar esse idoso. Então, às vezes, o que nos resta é chamar toda a família mesmo, né, doutor Antônio, para conversar. E ainda tem a situação que é muito frequente daquele idoso que é o responsável da família. Porque além dele precisar ele como cuidado, colocando ele no centro da relação, mas eu tenho muitos pacientes que chegam assim, e é muito interessante. Doutor, eu tô com dor, mas o problema não é a dor em si. É porque eu tenho um irmão mais velho ou um filho especial que precisa de cuidado, e ele só tem eu. Isso é muito frequente com mulheres, às vezes os maridos abandonaram, ficou ali mãe solo, tem uma criança que é mais demandante, e aí como é que essa conta fecha? Porque no fundo, ela tá sofrendo, mas ela não tá preocupada com ela. Tá preocupado com a continuar cuidando do filho, né? Esses dias, brinquei que próximo do podcast apareceram vários casos legais de falar. Mas esses dias apareceu tanto uma senhora de muita idade, já quase uns 80, mas que tem uma filha especial e não tem mais ninguém. E essa idosa é cheia de doença cardiológica grave, então ela é realmente muito debilitada. E pro outro lado, também ali em torno dos 70 anos, com dor, mas preocupada, porque ela é irmã caçula, 70 e poucos anos, que cuida de irmãos de 80, 90 anos que moram em Minas e São Paulo. Então, ela vive entre Brasília, São Paulo e Minas para cuidar de uma pessoa de 70, de cuidar de pessoas de 90. Essa conta não vai fechar. Não vai fechar. E é cada vez mais comum um idoso cuidando de idoso, então, né? A gente precisa se preocupar nesse sentido. Então, ok, a gente do lado de cá corre atrás no sentido de interação medicamentosa, procedimentos poucos invasivos, tentar reabilitação casada em diferentes locais, legal, mas se essa estrutura familiar não for revista, uma hora a conta não fecha. E a gente precisa devagarinho, sem entrar em embate, com conscientização, com calma, no ritmo daquela pessoa, mostrar para ela que a gente vai ter que fazer algo sobre isso. Entre aspas, a dor é a parte fácil. Entre aspas, muitas aspas.
Mas se não vier atrás da família é complicado, né? Você sabe que eu fui fazer capacitação em mediação de conflito, eu virei Sim. mediadora, porque eu tenho que conversar com o Exatamente. idoso, eu tenho que fazer ele entender que a casa dele precisa mudar, porque ele tá mais velho e ele corre risco de acidente, ele vai piorar de dor, ele vai perder mais massa muscular e independência se a casa não estiver adaptada, e preciso negociar com esses filhos, porque às vezes assim, o filho ele não está pronto ainda para assumir essa responsabilidade, porque tem filho pequeno, porque trabalha, porque isso, porque aquilo, mas é uma responsabilidade que vai ter que assumir. Então eu tenho que botar todo mundo sentado ali na mesa e negociar, né? Aí eu, com o tempo, assim, de tanto fazer isso, né? Eu falei, gente, mas eu vou ter que me capacitar mais. Aí eu fui fazer mediação de conflito. Agora eu faço todo um documento lá, e aí cada um assina os seus compromissos. Às vezes tem 4 filhos, por exemplo, só tem um que é presente, os outros ninguém aparece, ninguém quer saber, né? A gente tem os problemas também de relacionamentos ruins, porque antigamente a gente tinha um método educacional que era muito rígido, né? Exatamente. Então a gente tem uns filhos magoados aí que ainda não entenderam isso, né? Que era uma questão da época, os pais não tinham informação, como a gente tem hoje, né? Hoje a gente tá conversando com o filho, a gente ajoelha para ficar na altura do filho e tal. Eles não sabiam nada disso, né? Então, a gente tem todo esse contexto aí emocional que envolve. Isso daí é uma demanda bem clara até no consultório. Essa mediação já é muito frequente no meio, por exemplo, dos cuidados paliativos, mas aí lá tem muito contexto de final de vida. E o paciente que a gente está conversando aqui, apesar de já ter ali seus 70 anos, mas não necessariamente ele está em final de vida. Ainda Então a vai gente viver precisa muito. de um longo prazo. E aí eu tenho os dois lados. Você tem esse, como você pontuou muito bem, da geração de filhos ali de 30, 40 anos de idade, que os seus pais já têm 70 ou nessa faixa, que assim precisa tratar o pai, mas precisa se curar antes disso para conseguir ressignificar isso tudo. E esses pais, alguns até perceberam assim, as falhas no processo e as mudanças de realidade, mas isso é bom por um lado, mas às vezes puxa para um lado, não sei se vai ser a melhor palavra, mas talvez até meio estoico, de dizer, não, então eu fiz isso, já que eu fiz isso e a minha família ficou assim, então eu vou ter que aceitar, e é essa realidade que me resta, me cabe. E aí, por essa aceitação, vai definhando. Porque aceita perder mobilidade, aceita não ter ajuda, não busca tratamento porque acha que é isso aí e é o que merece. Mas aí você vai se perdendo, porque essa pessoa vai viver muito de qualquer jeito, se ela se cuida um básico de saúde. E aí a gente precisa resgatar, se acolher, entender, ok, nós não é pagar o que aconteceu lá atrás, mas entender que ela merece, como todo mundo, se está viva, viver com qualidade. E aí a gente precisa resgatar isso ao lado da família que a gente comentou, mas resgatar no paciente. Sim. Dizer, não, já que eu gosto de dizer assim, se você saiu da sua casa para vir me pagar uma consulta, eu entendo que você quer sair daqui melhor. Sim. Então a gente vai negociar de que forma isso vai acontecer. Seja com remédio, com procedimento, ou o apoio familiar, ou até entender tal apoio, se Entender cabe que ou dor não, não e aí é vai. também coisa de velho, né? Porque também tem esse mito, né, doutor Antônio? E que o paciente fala assim, eu tenho uma dor aqui, mas eu já tenho essa dor há tantos anos, mas é porque eu tô velho. E aí eu falo assim, às vezes, mas quantos anos que o senhor tem? Eu tenho 78. Pois é, mas se o senhor não tratar essa dor agora, o senhor já pensou que o senhor pode viver até 100 anos com essa dor aí? E geralmente eles se automedicam, né? E eles contam pra gente, né? Eu tô lá tirando o tapete da casa, botando barra de apoio, e eles me contando as histórias, né? Não, mas essa dor aqui eu compro um remedinho na farmácia, só que o remedinho da farmácia interage com o outro que é para hipertensão, com o outro que é para problema cardíaco, com o cheio outro de que não sei o quê. inflamatório, né? Isso. E aí, gente, fica um problema, né? Eu doutor chamo isso Antônio? esse das farmácias, eu brinco que é a febre dos Drilax. Tandrilax, Sedilax, que tem tudo. Sempre tem um anti-inflamatório E vende extremo. tudo sem receita, né? O que eu acho absurdo, mas Exatamente. enfim. E tem sempre daquele anti-inflamatório que é extremamente sedutor para melhorar ali rápido a dor. E o preço vem a longo prazo, então isso é um super problema. E aí a gente fica nessa de, olha,
precisa, mas não pode ser esse, não é exatamente aquele que vai te dar um alívio mais rápido. E assim, menos mal, acaba que você vê o paciente mais idoso. Eu, como atendo mais idade, é engraçado que essa queixa de, eu tenho essa dor, mas é porque eu já tô velho, eu vejo na pessoa de 40 anos, de 45 anos. Eu falo, não, moço. Aí eu gosto sempre de dizer, olha, você, por média brasileira, você tem 20, 30 anos de expectativa de vida. Você vai sofrer esses 20, 30 anos porque você tá velho com 40? Sabe? E aí eu brinco que é a hora da chave. Eu falo, ó, você não tá velho. A única coisa é que chegou a hora que você precisa virar uma chave. Que o seu corpo gritou e tá dizendo, olha, a partir de agora, ou você cuida de mim de uma forma proativa, preventiva, e não só apagando o fogo, que é o que todos nós fazemos com 15, 20, 25 anos, Sim. ou essa conta chega. Aí eu tento, assim, relaxar o ambiente dessa forma. E a conta só vai aumentando à medida que os anos vão passando. E aí nisso né? você quebra um pouco daquele gelo da pessoa entender que ela não vai morrer, mas ao mesmo tempo que ela precisa se cuidar. Que ela vai ter, mas eu odeio piscina, academia, tudo bem. Hoje em dia existe 1 milhão de técnicas funcionais, de relaxamento, estúdio de tudo quanto é tipo. Assim, o legal é que pela demanda, antigamente era assim, né? Você tinha fisioterapia, você tinha academia e uma hidroginástica. Pronto, eram as 3 coisas que você tinha de opção na vida para fazer depois dos 40, 50 anos. E hoje em dia, desde 1 milhão de esportes, os crossfits e os beach tênis, enfim, que são muito mais inclusivos no sentido de idade, né, de acolher diferentes de ter faixas. Socialização Exatamente. também, né? Então eu falo, olha, não é falta de opção. A gente vai ter que chegar num consenso, você vai procurar de uma por uma. Não vou brigar por atividade, mas eu preciso de regularidade. Essa palavra chegou até canso. Vocês devem sair com raiva de mim no consultório. Que eu falo que tem que ter regularidade. Como, não sei. Mas você vai ter que ter. E aí o acompanhamento é para decidir o que ele fez, se deu certo, se deu errado, se ele não exagerou na empolgação. Às vezes a gente precisa puxar freio. Porque tem a pessoa que quer ser também atleta da de noite alta pro dia. Da noite pro dia com 60 anos. Eu falo, não, também não é assim. E aí a gente vai gerenciando esse contexto, enfim, né? Aí é o de cada um que a gente tenta trazer. E é muito legal o resultado quando você traz o paciente para perto, ele vai lá devagarinho com o que você orienta. Muito legal mesmo, né? Mas não é todo mundo, isso não depende só de nós dois. Né? Depende com certeza, depende de adesão, exatamente. Mas é muito legal isso que você falou dos recursos, né? A gente que tem muitos anos, eu tenho 24 anos, esse ano que vem são 25 anos de profissão, então assim, eu falo que eu já vivi um pouco de tudo, né? E a gente tinha essa coisa da fisioterapia ser um negócio tão chato, né? Repetitivo, enfim. E hoje você poder dizer para o paciente que ele pode fazer outra coisa, né? E que vai ter um resultado bom, é muito legal, né? Eu até vou compartilhar o meu caso aqui. Eu sou especialista em neurologia e gerontologia. Então, eu sempre atendi paciente pesado, né? Então, criança com problema de mobilidade, idoso, enfim. Com o tempo, eu tenho também uma característica genética, a hérnia de disco na minha família, todo mundo tem. Aí apareceram 2 hérnias de disco de coluna lombar. E aí teve uma época ali, quando começou a pandemia e tal, acho que porque estava todo mundo tão nervoso, enfim, eu comecei com uma dor horrível na coluna. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? E eu não sou uma pessoa muito apegada à academia, apesar de ser fisioterapeuta. Eu acho chato também. Eu sou uma pessoa que precisa de algo que faça sentido para mim, que me envolva, que me apaixone. Enfim, musculação para mim não é muito apaixonante. Mas eu faço, né? Vou lá, faço meu basiquinho. Mas aí foi a época que eu descobri o remo. E foi tão legal para mim, Antônio, porque aí eu ganhei a massa muscular que eu precisava de core aqui, né? E aí minha coluna estabilizou e eu nunca mais tive dor, né? Então eu sempre falo isso para os pacientes. Gente, tem alguma coisa que você vai gostar de fazer. Alguma coisa no mundo se encaixa com você. Alguma coisa você vai achar, né? E mesmo as pessoas idosas, inclusive onde eu remo, tem pessoas mais idosas com mais de 60 anos. A gente tem gente de todas as idades lá. Então tem um barco grande que chama 8, são 8 pessoas, e tem dia que tá muito legal, porque tem gente de toda a idade ali remando o mesmo barco, né? E a vida é assim, né? Todo mundo remando ali o seu barco. Então é um esporte muito legal e fez muito sentido para mim, sabe? E trabalhou justamente uma área que a gente precisa muito, né? Que essas áreas que são braços de alavanca do corpo, a cervical, a lombar, são as que mais sofrem
porque é o que acumula a atenção da vida. Então, eu sempre, uma coisa que eu gosto de colocar é porque até tem a pessoa que já faz alguma atividade física e eu pontuo que, olha, o físico do tratamento de dor, ele tem 2 braços, na verdade. Um braço aeróbico, que vai melhorar o seu cardiovascular, seu respiratório, Tem muita gente que tem que emagrecer, né? Então, ok, esse braço é importante, mas eu preciso de músculo de qualidade. Não precisa necessariamente ser aquele puxar ferro na academia. Vamos convir que não é a coisa mais maravilhosa do mundo, tem quem ama, tudo bem, mas acaba caindo numa monotonia por melhor academia que você esteja. Mas é isso, hoje em dia é muito inclusivo. Todo mundo já se ligou que tem a criança e tem o idoso precisando de atenção especial. E aqui no DF é maravilhoso, a gente tem muita opção, mas, que eu digo assim, aquática, terrestre, diferentes ambientes. É um distrito, né, que tem essa coisa do viver bem, mas não é uma exclusividade daqui. E até online, hoje, assim, uma das poucas, vamos dizer assim, coisas boas que veio da pandemia foi aquela questão da globalização e do acesso fácil à internet. Então você nem precisa procurar muito para achar serviços online de acompanhamento de tudo quanto é coisa. Isso precisa ser explorado. Sem dúvida. Até hoje, sabe Deus por quanto tempo, a gente ainda vê muito idoso que acho que foi um dos mais prejudicados com o confinamento, porque assim, quem não faleceu, mas ele perdeu aquela massa magra, aquela habilidade, aquele trabalho. Perdeu músculo pra caramba, todo ficou mundo imobilizado. Quem podia se aposentou, mas aposentou e ficou preso. Enfim, perdeu muito e a história é que o idoso não recupera isso rápido. Tem muito paciente que vem no consultório. Essa semana veio um que a queixa era no tornozelo. Só que conversa vai, conversa vem. Ela tem muita doença cardíaca e ela, na verdade, ficou cadeirante em torno de 1 a 2 anos, mas não cadeirante por doença neurológica. Cadeirante porque teve muita intercorrência ao longo desses últimos anos. E aí, quando eu fui examinar, ela chegou para falar do tornozelo, mas ela tinha dor em todos os membros inferiores, perna, coxa, tudo só de eu pegar. Você via aquele músculo completamente fadigado, fraco, dolorido. Que aí eu fui ver, chegou à conclusão no final, olha, eu sei que você tá aqui pelo tornozelo, mas ele é só uma consequência. Acredite em mim, ele não é o seu maior problema. E aí eu preciso, doutor, mas eu não consigo andar por causa do tornozelo. Ótimo, vai pra física e fica deitada. Deixa eles trabalharem em você. Tem 300 formas de fazer reabilitação sem você, entre aspas, se mexer. Ficar em pé, né? Porque você não vai, a sua perna não vai, você não vai mexer, não vai sair da cadeira com esse músculo completamente dolorido. Só que isso a gente arranca depois de muita conversa. Porque a pessoa chega lá focada, doutor, dá meu tornozelo, resolve isso aqui pra mim. Então a gente precisa arrancar isso e mostrar que não é só lá, pelo menos, o problema. E eu vou ter que te tirar da cadeira. Esse trabalhinho é complicado, mas existem clínicas que só dedicam, você deve conhecer, só a população, por exemplo, mais idosa, na acessibilidade, no acompanhamento, no individualizado, e no ritmo que o paciente quer. Eu falo, gente, só não pode ser 0. É a tal da regularidade. E aí, assim, a gente vai evoluindo. Quando adere, eu vivo brincando que tratar dor não é difícil. A receita não é difícil. O difícil é a adesão. O difícil é a pessoa entender que não vem de graça. Começa, para. E aí a dor volta. Esse não é um clássico do idoso? Doutor, já fiz 40 sessões. Clássico. Aí eu pergunto, 40 sessões de físio. Mas te ajudou? Ajudou. E por que você parou? Porque acabou. Aí voltou. Aí eu falei, bingo. Tá vendo? Não é? Você acabou de entender por que a sua dor voltou. Então, eu acho que tem uma falta ainda de compreensão dessa coisa da regularidade, né? E eu acho que isso também é uma coisa que vem das gerações mais antigas. Porque como não tinha, né, esse contexto, eu lembro quando eu fazia faculdade de fisioterapia, todo mundo prescrevia 10 sessões de fisioterapia. Não adianta, ninguém sabia se ia funcionar, se não ia, se ia precisar mais ou menos, não sei o quê. Pois é. Então, assim, hoje a gente descobriu que tratar os pacientes tem que ser uma coisa personalizada. Só que aí as pessoas idosas que vêm dessa cultura mais antiga, eles acham isso. É a mesma coisa quando você manda no psicólogo, né? Vai 10 vezes no psicólogo. Aí você pergunta, e aí, tá melhor? Tô. E agora, tá indo? Não.
já fiz 10, achei que tá bom. Né? E aí tem muito mais coisa lá para... Eu tenho várias amigas psicólogas e aí elas contam dessa questão dos idosos. Então, essa falta de compreensão da continuidade, né? Isso atrapalha muito. E a outra coisa é a acomodação de achar, por exemplo, que porque você se aposentou, você está idoso, você não tem que fazer mais nada. Então, a pessoa pensa assim, bom, agora eu estou aqui aposentada, trabalhei a vida inteira, então agora eu vou acordar a hora que eu quero, eu vou comer o que eu quiser, eu vou dormir na hora que eu quiser, eu vou ver todos os filmes que eu quiser e vai ficando sentada, e vai ficando em casa. E a massa muscular, ela vai embora. E se não tiver massa muscular, não tem tratamento que resolva, né? Uma colega que é da educação física e trabalha também muito com esse personalizado, ela vive falando isso, que ela pega muitos pacientes que não deram certo com o personal, ou então já estão um pouco descrentes, e aí ela chega, é toda uma conversa, porque ela pega ali o pezinho de 2 quilos e manda o idoso começar. Aí o idoso já olha ali com aquela cara, mas só isso, é tão simples. E aí ela brinca, tipo, olha, eu quero que você não desista, só isso. Confia em mim que você não desistindo, o resultado vem. E aí ela pega e os alunos, no caso, fidelizam muito porque ele vê que o resultado vem. Não interessa o número de vezes. Você tem que encontrar o quanto que você precisa. Aí tudo bem, é individual. Mas às vezes, nem que seja uma vez por semana, não estou dizendo que isso é o suficiente, tá? Mas às vezes, para algumas pessoas, uma vez por semana que você faz de uma atividade, por exemplo, de um reforço muscular, já ajuda. E aí, nos outros dias, você vai fazer uma coisa que você goste mais, por exemplo. Ou algum esporte, assim. E eu brinco nessa mesma linha de aposentei, vou tirar todo o meu atraso, aí eu brinco que você tem que tirar o atraso de casa e o da rua também. Sem dúvida! Tem que tirar o da rua. Então, vai correr, vai caminhar, vai pegar seu netinho, vai passear, vai ficar lá pegando canseira de menino vai pequeno. Vai dançar com a mulherada na academia. Exatamente, não vai conversar. Se você só de sair, isso já melhora tanto. A pessoa já volta com um sorriso para casa que já resolve metade dos tratamentos. Eu por ser neurocirurgião, eu recebo muito paciente para avaliação de procedimento, teoricamente. E deveria ser assim. Era para ele ter passado em bons médicos, que tentaram os tratamentos corretos, já alinharam todo esse básico, e aí é para eu dizer se precisa ou não algum procedimento. Isso seria o meu sonho, digamos assim. Mas, pelo contrário, acho que de 10 que vem para avaliar algum procedimento, se sai um de cara indicado algo, é muito. Porque a gente vê tanto erro no processo que precisa desse papinho de conscientização, que infelizmente não foi feito nos meus antecessores, digamos assim. Sim. E aí, ok, até chega, depois de um tempo, a gente até faz alguns procedimentos, mas é uma coisa bem mais limpa. É do tipo, já tá se alimentando bem, já faz atividade física, já deu aquele melhor geral, já a postura já está boa, mas aí sobrou um ombro, que aí realmente esse ombro é todo desgastado, cheio de coisa, e aí quando vira, é quando eu percebo que a reabilitação, por exemplo, tá andando, mas ela estagnou um pouco porque realmente aquele ombro está atrapalhando do ponto de vista de desgaste. Procedimento, aí, ok. né? Mas aí já está com toda a cabeça mudada, todo o processo de reabilitação em andamento. O procedimento que eu ofereço é muito menor. Não vai ser uma grande cirurgia com uma grande prótese, alguma coisa assim. Vai ser um bloqueiozinho, 2 agulhadas com uma sedação leve, só para não ficar o incômodo ali das picadas, e já dá um resultado grande. Se eu tivesse oferecido esse mesmo procedimento na primeira consulta, o resultado era outro. O mesmo resultado. Sem dúvida. Você sabe que eu brinco? E muito médico faz isso, né? Demais. Vai direto para a infiltração, vai direto para o bloqueio e não fala para o paciente que aquilo ali não vai resolver, que o que vai resolver é uma mudança de vida, né? Isso daí é o que eu brinco, que são os vendedores de milagres. É porque cai entre nós, o paciente já veio para um procedimento. O médico, se ele oferece ali logo ele já oferece o que o paciente veio pedindo. Primeira coisa, é mais fácil de fechar a conta ali. Fora que para o médico acaba sendo financeiramente melhor. Mas, em teoria, a gente deveria se preocupar primeiro com o paciente, certo? E depois com o financeiro, em teoria, né? mas tudo bem. E aí, depois que o paciente que já passou em 10 médicos se frustrou com o seu bloqueio milagroso que não resolveu, até você explicar, mas tem remédio para melhorar, vamos melhorar. Fiz, o paciente já desistiu e foi pro 11º médico, certo? E uma outra coisa que eu brinco assim, que se um bloqueio, vamos supor que um bloqueio X te melhora 30%, só que a nota ali de 0 a 10, você tinha uma dor
dor 7. E aí o bloqueio melhorou, aquele bloqueio indicado na primeira consulta, melhorou 30%, caiu ali para 4, 5. O paciente diz que não ajudou. Nossa, 5 ainda é uma dor forte. Agora, se você cuidou, arrumou toda a casa, reabilitou, construiu, esse 7 já virou com o tratamento geral 4, 5. Você lá fez o mesmo bloqueio, que melhorou os mesmos 30%, só que foi 30% para cair de 4, 5 para 2. O paciente te amou, porque a dor é leve. Então, na verdade, o seu procedimento, ele ajudou a mesma coisa, mas a gente tem... O contexto todo, melhorou, né? e o paciente não percebe isso. É. Tem que ser uma coisa muito esclarecida. Ele não percebe que, na verdade, eu já fui ganhando ele com todos os outros tratamentos e o bloqueio foi só a cereja do bolo. E aí eu conquistei ele, diferente do primeiro, que apressou demais, por N motivos, e aí gerou E aí frustração passa o sua efeito e do do bloqueio, paciente. volta a dor e volta tudo para a mesma coisa. Aí você anda de lado, aí você passa 20 anos andando de lado, E até você alguém pega dizer- esses pacientes, né? Demais. 20 anos tratando a mesma dor e ainda não Demais, resolveu, entendeu? né? É uma das maiores tristezas que eu tenho assim no consultório, e até por isso que tô aqui e eu tento divulgar e falar sobre isso, que é aquela velha história do básico bem feito. O Sem básico bem dúvida. feito nunca vai mudar, provavelmente, de ser o que resolve. Sempre vai precisar de um procedimento complexo, de uma complicação grave que esse idoso teve, que aí sim precisa de uma coisa maior para dar qualidade. Existe esse paciente, mas não é a maioria. Nem de longe. Nem de longe. Eles vão, em número absoluto, vão aumentar. Afinal de contas, o número de idosos vai aumentar. Só tá aumentando, Então né? você vai fazer mais coisas complexas, só que no percentual não pode mudar. No percentual, o complexo é para uma pequena parcela. O grosso tem que resolver aqui no geriatra, no fisioterapeuta, no médico de dor, independente da especialidade por onde ele chegou a ser médico de dor. E é isso que a gente tem que bater até cansar, falar 1 milhão de vezes para, enfim, né, conscientizar, que é o que a gente É uma faz. coisa que, na verdade, é básica para a gente, mas para a população não é, porque a população ainda é muito ligada ao remédio, né? Ao remédio, à injeção, enfim. Mas, Antônio, tem 3 assuntos aqui que eu queria falar contigo que são muito particulares, assim, dos idosos, né? Um é a questão das quedas. Então, os pacientes já chegam para mim depois que eles caíram, infelizmente, tá? Porque o certo seria a pessoa ficou um pouco mais velha, ela já procurar adaptar o banheiro, ver o que se dá para tirar o tapete ou trocar o tapete, ver o sofá que ela senta, porque às vezes é um sofá. Eu falo assim, eu chego na casa dos idosos, geralmente tem aquele sofá que a pessoa senta e afunda. Afunda, né? Aí fica lá afundado no sofá, não vai levantar, né? Porque aí dá preguiça de ficar levantando. Aí você põe o sofá mais alto, a pessoa fica até mais animada para se mexer, né? Mas os pacientes, eles chegam pra gente depois que eles caíram. Então, depois que eles caíram, é que eles lembram que tem que adaptar a casa, que tem que prevenir as quedas, que tem que se informar, que tem que ver a roupa que está vestindo, porque tem paciente que cai porque tropeça no vestido muito longo, na pantalona, tá com o sapato errado, né? E esses pacientes que caem, não necessariamente eles sofrem fratura. Só que uma coisa que eu observo, porque faz parte até da minha prática clínica, é que todos ficam com dor, né? Exatamente. Então, assim, mesmo que não tenha uma fratura, ele se machuca nessa queda. Com certeza. E essa dor, ela depois vai ficando crônica, não vai? Exatamente. E aí a gente precisa atuar muito rápido nisso, porque o potencial de recuperação desses idosos, aí é o vítima de trauma, é muito menor. Ele recupera muito mais devagar. E tem dado disso que os locais mais atingidos por essa queda, quando não gera uma gravidade maior, né, não é o que você falou, é o que não teve algo grave, ele se Isso. machucou. Onde é que ele bate? Ele bate o quadril, ele bate a coxa e ele bate as costelas. É o que Isso. mais pega. E qual é o detalhe? Quadril e coxa carrega peso e não dá para dar em repouso. Costela muito menos, porque é o músculo que você usa para respirar. Então, ele fica mórbido. Isso derruba demais um idoso por uma queda E ele fica que não tem fradura. imobilizado, ele não Aí a para gente de tem se que mexer. atacar rápido. Esse idoso, aí tratamentos locais,
como a gente tem muito hábito do comprimido, né? Mas aí no idoso isso vira um problemão com todo o resto. Então a gente precisa abusar muito dos tratamentos locais, desde o medicamentoso. Então hoje em dia tem remédio em adesivo de diferentes classes, que tem muito menos efeito colateral, como anestésico, opioide, anti-inflamatório. Todos, claro, têm os seus poréns, mas são sempre muito melhores do que as suas versões em comprimido. Então tratamento local rápido. Nesse sentido, a físio ajuda muito. O paciente que bateu costela, ele não vai conseguir fazer exercício rápido, mas ele consegue fazer ultrassom, laser, infravermelho, tudo isso, botar uma Que tem efeito analgésico, colocar uma kinesiotape ali para Isso. relaxar um pouquinho. E isso tem que vir Adoro rápido. kinesiotape. Exatamente. E às vezes ele tem aquela ideia de não, machuquei, eu preciso me recuperar para depois ir fazer físio. Eu falo, não, é o contrário. Você precisa Corre! primeiro da físio e assim a gente vai evoluindo. E aí, Isso. numa terceira etapa, para alguns, aí mais uma vez, procedimentos minimamente invasivos ali, no foco da dor, que são baixas complicações, baixos efeitos colaterais, só que isso tem que ser rápido. Então ele tem que procurar ajuda. O médico que atender primeiro, seja o geriatra ou o médico do PS, precisava ter essa conscientização de já passar um adesivo, de já Nossa, dar na hora o super pedido de físio, precisava. não é? E aí, quando chegar no geriatra ou no médico de dor quem for, já ter essa visão de conscientizar pela recuperação, se vê que é uma coisinha que tá... Às vezes não é algo tão grave, mas você vê que aquele idoso está muito restrito, já discutir, olha, vamos fazer um bloqueiozinho aqui para dar um empurrão. Eu gosto de falar muito isso. Vai resolver, essa furada vai resolver seu problema? Não vai. Mas ela vai dar um empurrão no processo. Ela vai fazer você não desistir da físio. Isso, Aquela você se físio dói mexer, muito. né? Você vai deixar o físio trabalhar melhor. E aí, nisso, que você acelera muito a recuperação. E aquela história, ou eu acelero, eu brinco que o idoso ele não fica parado. Ou ele tá andando para frente, ou ele tá andando para trás. Porque se eu não Super acelerar concordo. não é? Então, se eu não acelerar esse processo, o que vai acontecer é que ele vai perder o músculo que ele já quase não tem, vai desidratar, vai comer pior, e aí vai vindo aquela sequência de infecção, trombose, e aí vai... E o aquele maior ruim, né? risco de queda, né? O fator mais importante que a gente vê como risco de queda é a própria queda, né? Justamente por isso, porque o paciente cai e aí, assim, ninguém vai levar, no máximo vai levar no pronto-socorro para ver se sofreu alguma fratura. Aí a pessoa vai lá, faz raio-x, faz o que tem que fazer, enfim, volta para casa e aí a família fala, não teve fratura, fica aqui. Só que o risco dele cair de novo, se ele já caiu, é enorme. Primeiro, se ele já caiu é porque a casa está mal adaptada e porque ele pode estar com um problema sério de equilíbrio que ninguém está vendo. E segundo, é que se ele ficar com essa dor, e todos ficam, eu nunca vi um paciente idoso que tenha caído que não tenha ficado com uma dorzinha, né? Essa tal dessa dorzinha aumenta e vai fazer ele ficar sentado no sofá. E vai fazer ele dormir mal, e vai fazer ele cochilar durante o dia, e vai mudando toda a vida dele, e ele vai ficando cada vez mais parado. Ou seja, ele fica mais fraco, e aí ele cai de novo. Exatamente. Né? E aí a gente pega aqueles pacientes assim que já sofreram 3, 4, 5 quedas, né? E não mudou nada. E não mudou nada, né? E as dores, elas vão só se somando e se cronificando com o tempo, né? Essa é a nossa maior luta. Não é? Exatamente. Tentar, assim... Tudo bem, a gente pode ter uma visão mais global de que isso vai acontecer na vida de todo mundo, né? Mesmo com todos os cuidados. Mas, assim, uma coisa é eu perceber que, esse idoso caiu 3 vezes e tem todo o suporte, a adaptação, o manejo adequado. Realmente foi uma fatalidade, enfim, do envelhecimento. Acontece. Mas eu acho que você vai concordar que isso não é nem de longe a nossa realidade. Não. A realidade é a pessoa sozinha que faz 30 coisas e que não tem um ambiente de casa extremamente hostil, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Então a gente precisa mudar. Né? Enquanto a gente não mudar essa realidade, a gente tem que ficar repetindo a mesma coisa para ir trazendo essa informação. E são detalhes, né, Antônio? Eu fico vendo assim, as idosas que cozinham, né, que é uma coisa que eu sempre olho na casa delas, eu pergunto, né, a senhora cozinha? O que a senhora faz? A senhora faz comida? A senhora faz doce? Enfim. Aí eu peço para ver a panela, eu peço para ver o tacho, se for doce, o que ela faz, porque aquilo ali, às vezes, é causa da dor, né, porque é uma panela muito pesada, que ela manuseia todo dia, é um doce que ela faz, que faz um esforço repetitivo, que ela não tem músculo suficiente para fazer.
né? Então, você tem como adaptar isso ergonomicamente para tornar o trabalho, né? A ergonomia nasceu das questões trabalhistas mesmo, né? De evitar a lesão por esforço repetitivo, enfim. Mas trabalho, tudo é trabalho, tudo que a gente faz é trabalho. Tomar banho é um trabalho, cozinhar é um trabalho. Então, eu preciso ficar conscientizando as pessoas disso. E tem como você mudar tudo isso, deixar esse idoso independente, podendo fazer o que ele gosta, mas sem ter esse risco de acidente, com menos dor, com mais conforto, né? Mas a gente tem que ficar falando dessas coisas, porque realmente as pessoas não sabem, né? E o que você faz é muito legal, porque você vai lá, você vai em loco. Porque, imagina, assim, numa consulta médica, é difícil você conseguir, é difícil e demora muito para você, por melhor que você seja, abordar tudo isso. Do tipo, você não vai conseguir descobrir lá no consultório como é a panela que a pessoa usa, como é que é o banheiro dela. Então, ou você pede ajuda para a família, dá orientações gerais, mostra vídeo no YouTube, pede para filmar uma coisa que eu faço, que é um pouco nessa sua ideia, já que eu não tô na casa do paciente, é do tipo, filma para mim. Filma a posição que você dói. Às vezes, quando eu sinto que eu fui explicar do sono e eu sinto que a minha mensagem não chegou do outro lado, eu falo assim, olha, filma com você dormindo, pra eu ver como é que tá, e a gente vai ajustando, porque senão não adianta. Eu vou encher de remédio, eu vou oferecer um monte de procedimento, e eu não vou resolver o problema. E aí, só que é o trabalho bem de tartaruga e ganhando. Pelo menos uma coisa legal, assim, da média das outras idades, é que o idoso costuma a aderir melhor no sentido, pelo menos, de ir na consulta. De estar lá, sim, sem dúvida. A criança com os pais, o adulto jovem ali que quer produzir, trabalhar, ele vai numa consulta, melhorou metade, ele já não volta nunca mais. Só volta quando a coisa pega. O idoso tem esse lado bom, mas desde que tenha quem leve na consulta. Quando ele tenha como chegar na clínica para essa consulta, aí é o calo. Ainda mais quando esse idoso é o provedor da casa. Aí que a coisa bagunça um pouco mais, mas enfim, vai ajustando. E é comum, né, a gente ver realmente aqueles pais ali, que até porque a situação financeira do país, né, tá fazendo com que as pessoas às vezes fiquem até morando com os pais numa idade mais avançada, né? Mas tem dois outros temas, né? Eu tava falando de 3 temas, não posso esquecer aqui os temas. Um é a questão da neuralgia de trigêmeo, que é um problema também que eu vejo que é relativamente comum nos idosos. E o outro é um diagnóstico que eu tenho visto de uns anos para cá, feito com uma certa frequência, que é a fibromialgia, né? Então, queria que você comentasse um pouco qual que é a tua experiência com idosos, pessoas 60 a mais no consultório, com esses diagnósticos. Em relação à neuralgia do trigêmeo, isso não é uma impressão sua, porque é uma doença que é tipicamente de mulheres acima de 50, 60 anos. Essa é a população principal. Então, vai estar no consultório do geriatra. Não é que não possa existir mais novo, mas o clássico realmente é de mais idade. E aí tem 2 problemas nisso. Em relação, primeiro, ao tratamento básico, como a maioria das neuropatias, remédio resolve na maioria. O problema é que eu preciso... Remédio neuromodulador, ele não é um remédio muito legal de efeito colateral na média. E eu ainda tenho que casar com os outros. Então, não é nem um pouco infrequente eu ter o paciente que eu vejo que responde a remédio, que ele iria ficar bem da neuralgia, só que ele não está tolerando o efeito colateral. Isso é clássico. Você está numa dose baixa média, tô bem, mas estou dormindo. Aí como é que eu deixo um paciente idoso sonâmbulo? O idoso que trabalha e dirige, entendeu? Como é que eu faço? Ele pode sofrer um acidente, se for um idoso mais velho, pode cair, né? Exatamente. Então... E aí eu tenho que lidar com um dilema, do tipo de... Às vezes, aquele princípio de eu só vou oferecer procedimentos para os casos muito graves, muito resistentes, que eu já tentei 2, 3 remédios em dose alta e não resolveu, que é o princípio geral de você oferecer uma cirurgia ou um procedimento de dor para alguém, nem sempre isso casa no trigêmeo. Porque eu não consigo, às vezes, resolver de verdade com o remédio, por causa que não adianta eu trocar um problema por outro. Não adianta eu trocar a dor que ele tem, que é horrível, então não dá para não tratar. É tida como uma das piores dores do mundo. Então não dá, você não fica, o paciente tem neuralgia de trigêmeo, ele não fica inerte. Não é uma dor que ele vive com ela. Isso não existe. É muito forte, É muito forte, né? Então ele vai ter que ser tratado de alguma forma. Então se eu não consigo isso, então o primeiro detalhe é esse. Às vezes eu preciso trazer um pouco para mais precoce os tratamentos intervencionistas, procedimentos para dor,
que, graças a Deus, existem os mais complexos, mas existem os menos invasivos, com baixa chance de complicações e tudo mais. Então, esse é um primeiro dilema. O outro é que, mesmo no longo prazo, é uma doença de altos e baixos. Então, você passa épocas maravilhosas, épocas péssimas, e a gente não tem um tratamento curativo para trigêmeo hoje. Eu tenho um tratamento que te zera a dor em alguns pacientes, mas ele zera sabendo que em 2 a 5 anos, em média, essa dor pode voltar, mesmo com o melhor tratamento e com o melhor resultado. E aí, só que daqui a 5 anos, ao longo da vida, é outro idoso. Com Sim, outras doenças, daqui com 5 outros anos problemas. é outra pessoa, Isso né? vai. Outro paciente. Então, essa gestão que é muito difícil, mas eu preciso conscientizar porque realmente, assim, acaba que ele vai ter que vir comigo para um nível a mais de tratamento. Porque aí a parte psicológica e fisioterápica são suportes sempre, mas não vão influenciar tanto no resultado, é mais para prevenir outras complicações. Então, basicamente, é remédio ou procedimento. No que é ótimo tolerante, sucesso. Vai mantendo assim a vida toda, é tratamento contínuo. No que não, ou por não dar certo ou porque não tolera, não, eu tenho um resultado insatisfatório, aí eu preciso, assim, e tem que estar num profissional, e aí vai ser geralmente um neurocirurgião, que saiba, tem o máximo de táticas possíveis de intervenção para melhorar, porque é realmente muito ruim, tá? Então, isso de neuralgia do trigêmeo. Em relação a... Oh, meu Deus, Fibromialgia. fibromialgia. Tá. A fibromialgia, assim, a gente colocar isso no idoso é uma coisa um pouco mais complexa, que a gente tem muito diagnóstico errado. Pois é, era Por- sobre isso que eu queria que você falasse. Porque eu Exatamente. penso a mesma coisa que você. Tem Às vezes muito eu diagnóstico avalio errado. o paciente, eu fico pensando, mas gente, isso aqui não é fibromialgia. É porque as pessoas confundem o seguinte. A fibromialgia, por definição, sabe, por eu entender como ela funciona, é um erro no processamento. O sistema sensitivo dela que processa errado. E o resultado prático final disso é que ela tem uma tolerância menor à dor, ok? Se eu parto do princípio que a pessoa já é assim, isso não começou com 50 anos, com 60 anos. Com certeza. Então a pessoa... Até porque, às vezes, o idoso, como você falou, ele percebe menos a dor. Até porque a gente tem um atraso ali na velocidade do impulso nervoso, né? Exatamente. Então, É para ser o é contrário. para ser o contrário. Então, eu fico pensando, gente, mas isso não tem um sentido neurológico nisso. Você está certíssima. E aí, qual o detalhe? Então, pessoa com fibromialgia que abriu o quadro, acima ali de 30, 40 anos, você já tem que ligar um super alerta. É uma coisa... O fibro clássico, ele te conta que desde a adolescência ele já tinha dor. Fora que tem que ter... Existem critérios para isso. E um detalhe que todo mundo esquece, que ele só lembra da metade, que é dor no corpo todo. Ok, isso tá certo. Mas a outra metade, como é uma disfunção neurológica básica, eu tenho alteração de outros sistemas. Então, nunca é só dor. Se a pessoa tiver dor no corpo inteirinho e não tiver os outros critérios, ela não tem fibromialgia, que são critérios somáticos. Aí vem dor de cabeça, depressão, problemas gastrointestinais, aí tem uma série, é uma escala, tá? É um erro você dizer que eu acho que você tem fibro. Você não acha, tem critério para isso. Pois É é. clínico, mas é critério. Então, você se encaixa ou não. O que é que eu tenho no idoso? Que aí a gente chama, assim, um termo não é tão bem aceito, mas a gente chama de síndrome fibromialgica secundária. É como se fosse uma coisa que lembra fibro. Então, ok, o paciente tem sim dor pelo corpo todo, mas essa dor, aí vamos falar bem pro idoso. Tem motivo. O idoso, dói o ombro, dói o quadril, dói a coluna. Mas se você vai atrás, ele tem um ombro todo desgastado, uma coluna péssima, um quadril Um ligamento ruim. rompido, Então, uma ele hérnia de tem motivo. disco. Exatamente. Se ele tem motivo claro que justifica aquele ponto da dor, você vai tirando isso da dor do corpo todo. Então, é o corpo todo. Tá, mas o ombro tá todo quebrado, então tira o ombro. A coluna também tem motivo para gerar aquela dor, então tira a coluna. Aí você vai ver a dor no corpo todo sem um motivo claro, com um mecanismo mais que a gente chama de nociplástico, não é no corpo todo, já quebrou a fibra. Então já não é mais. Sem contar que a parte psicológica do diagnóstico, ela é um psicológico que você consegue entender de onde ele veio, porque aquela pessoa foi perdendo função, foi perdendo Sim. marido, mulher, a família foi negligenciando. Então, se você vai com calma, você percebe que tem um transtorno ansioso, um transtorno depressivo que foi construído. Ele apareceu do contexto da dor. Então, era aquela dorzinha que a gente chama de dor multifocal,
que foi sendo tantos locais que virou uma dor de corpo todo. E qualquer pessoa que tenha dor no corpo todo, ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar depressiva. Pronto. E não vai dormir bem. Exatamente. Então, nós construímos um idoso fibromiálgico Que que não não é. tem fibromialgia. Que não tem. Aí a gente usa... Aí existe esse termo que a gente costuma dar, o fibro-like, a síndrome fibromiálgica secundária, é nesse sentido. Mas você não está errada. A grande maioria dos idosos fibromiálgicos não tem fibromialgia. Não tem, né? É Pois só é. um diagnóstico errado. Costuma ser uma dor músculo-esquelética em vários locais do corpo. E elas precisam ser tratadas. Todas elas. Sim, o básico é o uma mesmo. a uma, né? Porque Exatamente. são vários motivos Por isso ali que que você estão limpa. causando. Por isso que você tem que falar primeiro do sono, da nutrição, do músculo, que aí você já vai limpar 80% do problema. Aí aquilo que sobrou, aquele ombro todo quebrado, aí sim, esse ombro merece um procedimento. Mas Aí às vezes o beleza, né? paciente, ele parece que ele quer um diagnóstico, né? Sim. E aí parece que quando alguém fala para ele que é fibromialgia, isso justifica tudo que ele está E sentindo. agora E legalmente, ele né? acha, ele acha que tá bom isso, né? Aham. Porque agora eu tenho justificativa para me queixar de dor, né? Esse é o, E é o aí, secundário, né? Pois é, isso atrapalha demais, né? Porque aí você fica focado em algo que não é verdadeiro e não trata o que você tem que tratar, que são os problemas que estão causando E aí esses é vários pontos de dor, É né? quando a dor vira a sua vida. E Pois aí é o que a é. gente... Aquela não é porque, ok, você tem fibromialgia, legal. Mas a fibromialgia não é pra você... Não é pra ela te engolir. É pra você entender, beleza, eu tenho isso, então como é que eu trato? E aí no Brasil, você deve saber que alguns estados, inclusive aqui no DF, agora mais recente, apesar de estar tendo um pouco de discussão, mas oficialmente estão passando a adquirir, a considerar fibromialgia como PCD. Isso, na minha opinião... A pessoa com deficiência não sabia. Isso começou em julho, agora no Olha, DF. tem um movimento para Ainda, isso. já está alguns estados no Brasil já são assim. No DF isso foi oficializado, se eu não me engano, em julho, tá? Ainda está tendo um pouco de embate sobre isso, mas já é oficial, tá? Por hora é o que temos. E eu tenho muito medo disso, porque Também tem. você passa a ter um direito que te abre muitas portas, Uhum, só que é uma doença que é muito rotulada. exatamente. Então todo mundo tem fibro. E agora todo mundo, e aí o meu consultório, por exemplo, explodiu de gente. Doutor, preciso de um relatório que eu tenho fibro. Beleza, quem tem fibro mesmo, legal. Acha até que tem direito. O problema é a pessoa no meio do caminho. E é que tem um diagnóstico muito errado. E aí ela vai tomar a vaga do velhinho de 60, 80 anos. É. Da grávida barriguda, da criança de Isso. colo, do autista. E aí, assim, eu entendo que precisamos com certeza de política pública, de lei direcionada, de acolhimento geral. A gente precisa melhorar muito o tratamento do paciente com fibromialgia. Isso é verdade. Mas resumir tudo isso a um rótulo e você receber de cara todos os direitos de um PCD para 100% dos pacientes fibro, porque tem o paciente fibro, assim, o paciente fibro bem tratado, ele vive com a dor dele, mas ele vive bem. Mas ele fica consegue, bem. na sua maioria, quem adere bem ao tratamento, consegue ter uma vida de qualidade. E eu não sei até que ponto é justo você ter o mesmo direito desses outros exemplos que eu dei. Por isso que isso é uma coisa que está tendo um embate no Brasil como um todo. Porque tem os dois lados. É aquela velha história que tem duas verdades, e aí essas duas verdades deveriam pelo menos conversar e achar o meio termo, meio né? Mas aí termo. assim, isso daí é um tema de um dia inteiro de discussão, A né? gente tem que fazer um podcast sobre Dá pra isso. falar só disso, com certeza. Até porque a gente está com várias questões em relação a essa questão de PCD, né? De pessoa com deficiência, que às vezes são complexas, né? Sim. Eu trabalho com autismo também, né? E faço adaptação de residências para crianças com transtorno do espectro autista, porque tem toda uma criação de ambiência na residência que pode diminuir as crises, que pode melhorar a concentração, a aprendizagem. Então, trabalho bastante com autismo e TDAH nessa parte ambiental, da ergonomia. E aí, eu trabalho no serviço público com autismo também. E aí, às vezes, no serviço público, a gente vê, como lá nesse serviço que eu trabalho, é um serviço que faz diagnóstico, né? Na saúde privada, as crianças já vêm
para mim com o diagnóstico para eu adaptar ao ambiente, mas lá é um local onde se faz diagnóstico. E às vezes você conversa com a família, vê a criança, enfim, que às vezes não tem autismo, né? Então, às vezes é outro problema, é excesso de tela, às vezes não tem TDAH, é uma criança que não está tendo uma rotina direcionada, né? Então, eu fico muito preocupada toda vez que se resolve rotular pessoas. Eu acho que isso tem que ser sempre tomar muito cuidado com isso, né? Porque imagina, aí todo mundo que tem dor no corpo vai resolver ter diagnóstico de fibromialgia, e aí vai ter direito a isso, direito àquilo, né? Então, essas questões são muito complicadas, né? Mas a gente pode voltar aqui para falar disso, viu? Dessas questões do diagnóstico. É um assunto sem fim. A gente não tem uma resposta, uma opinião formada. Sem dúvida. Mas é algo que precisa ser debatido, porque não é nem um pouco raro no nosso país você tentar apagar um problema com uma caneta. Isso. Né? E aí você gera um problema muito maior. Porque ele acha que é mais fácil, né? Que é mais Exatamente. fácil do que você criar uma política pública que atenda adequadamente a demanda do paciente, da família. É mais fácil você dar um direito para ele, né? É muito mais populista, né? Pois você fazer isso. Triste isso, né? Mas a gente vai combinar de voltar aqui para falar disso, porque esse assunto de dor é interminável, né, Antônio? Dá para a gente ficar aqui 3 dias falando. Exatamente. Mas espero que a gente tenha conseguido orientar as pessoas que nos assistiram. E eu queria agradecer para quem nos assistiu até agora, dizer que o vídeo vai ficar no canal do YouTube, do Doses Milionárias, aparece no meu canal do YouTube também, que é o Gerontologia Prática. E queria agradecer muito para o Dr. Antônio Jorge ter aceitado vir aqui e já antecipadamente convidá-lo para no ano que vem estar aqui falando mais um pouquinho das questões neurológicas que eu tenho bastante interesse de falar, dos pacientes com Parkinson, com outras doenças neurológicas que têm problema com dor, né? Sim, com e certeza. que aí a gente precisa também ter um tratamento aí interdisciplinar. Então, muito obrigada, doutor Antônio. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, é muito legal, a gente precisa de mais espaços como esse para, assim, dar informação prática, falar na língua do paciente e educar para difundir conhecimento correto, né, que é o que a gente dá, é muito carente no país. Mas obrigado e com certeza ano que vem eu tô de volta. É um trabalho educacional, né? Muito obrigada. Eu queria que você deixasse o contato da tua clínica, falasse onde fica, o consultório, onde você atende, para o pessoal que está nos assistindo. Então, a gente pode me achar tanto eu tô mais recente nas redes sociais, no Instagram, em especial no drantônio.neuridor. Tô começando um canal no YouTube para também colocar podcast como esse, alguns vídeos explicativos de coisas mais básicas, com a ideia de ser uma linguagem mais acessível. E lá você já consegue um contato funcional para ver a clínica mais próxima, mas eu atuo tanto no serviço público, mas até agora com as crianças, no Hospital da Criança, e no serviço privado em alguns hospitais aqui, em especial da Rede Santa Lúcia e do Sírio-Libanês, mas tudo isso a gente entrando em contato, que eu acho que para cá hoje o Instagram é a forma mais fácil, tá aparecendo na tela, gente. A gente vai direcionando a melhor local, a forma mais ágil, onde a gente consegue te acolher, seja no público, seja no privado também. Tem algum telefone que você queira deixar? Sim. O DDD é 61 996261517. É um número funcional que aí direciona a demanda, se eu consigo ajudar, onde eu consigo ajudar, para ficar mais fácil o paciente. Aí ele direciona para as clínicas ou hospitais, dependendo da demanda. Ah, que ótimo! Repete para a gente, doutor Antônio, 996261517. Tá? É um número funcional. Anotem aí, gente, quem tá com dor. Muito obrigada, então. Então, a gente se despede aqui e até a próxima. No próximo podcast, a gente vai estar falando aqui sobre autismo e TDAH, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, gente. Obrigada aí para quem ficou com a gente o tempo todo e quem pôde assistir um pouquinho também.